Bem-vindos ao Rebanho das Ovelhas Elétricas. Eu sou Erlan Tostes e hoje temos uma oportunidade ímpar. Viajaremos sem pagar passagem, sem precisar de visto e passaporte. A gente está indo para a Coreia do Sul, conhecer um pouco mais da cultura pop, do audiovisual. E a gente tem uma correspondente diretamente da, da melhor Coreia. Luísa Amaral, ou Luísa do Amaral. É um prazer receber você aqui no Ovelhas. Pode se apresentar, por favor? Oi, pessoal, meu nome é Luísa. Do Amaral são os meus 3 sobrenomes, mas é o que eu escolhi usar. Eu tenho 28 anos recém-completados, sou natural de Uberlândia, em Minas Gerais, mas desde agosto do ano passado eu moro na Coreia, eu sou mestranda no KAIST, que é o Instituto Avançado de Tecnologia e Ciência da Coreia, como se fosse o ITA, o MIT da Coreia. Eu mestrado em Culture Technology. Eu originalmente sou arquiteta e sou crente, graças a Deus. Desde mais ou menos assim. Para te entrevistar, ô Luísa, eu não estou sozinho, eu tenho aqui a Thaís, que já é de casa, já é do Ovelhas Elétricas. Então, Thaís, dá um oi pro pessoal. Oi, gente. E eu confesso que eu ainda não assisti um dorama. Ah, não tem problema, depois desse episódio a gente vai maratonar um monte de episódio do Advogado Extraordinário, sei lá, a gente vai fazer um monte de especiais. Bom, Luísa, como é que você foi parar na Coreia do Sul? Eu nascida e criada em Uberlândia, eu cheguei a fazer intercâmbio para Inglaterra quando estava na faculdade. Fui da última turma do Ciências Sem Fronteiras. Mas depois que eu formei, meu projeto de TCC foi até bem. Eu desenhei uma casa de oração e eu saí da faculdade pensando que eu queria avançar estudando teologia, que foi uma coisa que eu precisei estudar muito no meu TCC. Inclusive, escutei muito Ovelha Elétrica no meu TCC, comentaram. Mas quando eu terminei a faculdade, foi fim de 2018, começo de 2019, eu não sabia o que eu ia fazer da minha vida. E aí eu passei alguns meses, assim, meio perdida, e num dia desses meus pais viajaram, eu chamei uma amiga pra ir pra casa no fim de semana, e ela me obrigou a assistir um drama coreano no Netflix. E desde então, isso foi acho que em fevereiro de 2019, eu eu gostei muito daquele drama e eu continuei assistindo outros dramas, e eu comecei é aquela a porta de entrada, né. Aí nisso eu comecei a escutar música coreana também. Quando eu era nova, eu gostava muito de cultura japonesa, então eu já tinha não foi uma coisa tão estranha, vamos dizer assim. Então nisso eu já fui pra música, e ali eu gostei demais, principalmente dos que tinham os idols, né, o K-pop. Só que na época, como eu tinha acabado meu TCC, minha cabeça ainda estava meio no modo de pesquisadora, né. Então, de começar a usar muito o Twitter, eu comecei a interagir com os fãs, e daí eu aquela comunidade de fãs, eu tinha muita experiência com fãs quando eu era mais nova, mas aquilo ali era uma coisa que parecia muito diferente pra mim. Não diferente, mas assim, tinha alguma coisa naquela comunidade de fãs que eu achava diferente do que eu tinha experimentado quando eu era jovem. Eu comecei a resolver criar uma conta só para interagir com fãs. Nessas interações eu comecei a ter algumas ideias e um dia eu acabei conhecendo uma jornalista dos Estados Unidos. Ela trabalhava na época do The Intercept nos Estados Unidos. E nas conversas eu comentei com ela algumas das minhas visões que eu tinha sobre as comunidades de fãs, etc. Ela falou: "Você já pensou em colocar alguma das suas ideias, fazer uma proposta para a conferência que vai ter na Kingston University em janeiro?" Isso foi em 2019, né. E na época, eu estava orando, falando eu tinha visto a conferência, eu falei: "Deus", aquela, né, se for assim, se isso for uma oportunidade viável para mim, eu queria que uma pessoa que eu não conheça bem sugerisse que eu participasse. E aí quando ela virou e falou: "Você já pensou em participar da conferência?" Eu: "Sinal, né". Aí eu resolvi mandar, escrevi uma proposta de artigo, de apresentação e foi aceita. Aí isso era mais ou menos no mês de 2019, aquela coisa que era só um hobbyzinho, virou uma coisa que eu estava fazendo sério, e eu passei foi setembro mais ou menos, aquele fim de ano, trabalhando na minha apresentação, criando a ideia que eu queria, né, de como os fãs que se localizam em redes sociais diferentes têm características diferentes. Essa era a minha visão. E aí eu fui em janeiro para Londres, para Kingston University, para participar dessa conferência, que era só sobre o BTS. E nesse evento de conhecer outras pessoas, conheci muita gente que
eram pesquisadores que moravam na Coreia, eu comecei a pensar: "Gente, será que ir pra Coreia seria uma opção viável pra mim?". E eu tinha uma amiga que uns meses depois isso foi bom, aí veio o Covid, né, veio o negócio tudo. De repente eu tinha tempo a mais, porque eu estava ficando em casa, né, e daí eu dava aula de inglês, eu trabalhava como assessora parlamentar de de um vereador da minha cidade. Aí uma amiga minha passou uma bolsa pra vir pra cá, e eu comecei a conversar com ela como que tinha sido o processo dela. E eu resolvi começar a me preparar para o meu. Mas isso foi o quê? Segunda metade de 2020. Aí eu fui começar a aprender coreano, fui começar a pesquisar sobre universidades, fui na época eu queria tentar uma bolsa da Coreia que chama DKS, e eu acabei não sendo aprovada por essa bolsa, mas eu fui aprovada pelo processo de seleção comum do CAIS, e foi um processo bem miraculoso, assim, vou ser sincera, porque as coisas elas se encaixaram muito bem para que eu acabasse exatamente onde eu tô, assim. As minhas ideias iniciais, a universidade que eu ia inscrever, como não foi dando certo, e quando eu encontrei o departamento que eu tô agora, o laboratório que eu tô agora, assim, as coisas deram era pra eu vir pra cá mesmo, eu vejo isso muito assim. E foi depois de 2 anos e meio de pensar, quase, 2 anos e meio quase, que eu acabei vindo pra cá, pra começar o meu mestrado. Olha só que história. O que, assim, muita coisa chama a atenção, mas se eu recapitulei bem a cronologia, 2020 foi quando você começou a aprender coreano? Eu comecei a aprender em 2019, quando eu comecei a assistir, eu aprendi só o alfabeto, né, o sistema de escrita. Mas eu fui começar a aprender vocabulário, gramática, essas coisas, foi no agosto de meio de 2020, assim, mais ou menos. Mas aí quando eu decidi que eu, né, vou mesmo tentar a sério essa bolsa, estava trabalhando só como professora de inglês, eu dediquei a minha vida inteira, foi 1 ano, assim, só estudando coreano, eu consegui alcançar um nível razoável, assim, na prova de proficiência. Então, assim, foi bem rápido. É um paradigma diferente, né? A minha filha, ela é muito fã de K-pop, e principalmente BTS. E eu tive que entrar junto, entendeu? Então, eu não tem uma música que eu não tenha ouvido e decorado do BTS. Então, sei lá, Soul Army, não adianta, entendeu? Então, mas ainda assim a fonética ainda me pega, entendeu? Às vezes eu vou Uhum, pegar a letra, alfabeto só minha filha pegou, eu não peguei. Então eu pego a uhum, transliterada para o português. uhum. Então, alguns fonemas não dá para reproduzir direito É, de primeira ou de segunda ou de 15ª, mas é ainda assim difícil. é muito legal. Me parece muito legal. Você vai pegando padrões, enfim, mas é legal. Mas hoje você consegue ter uma proficiência, você consegue se comunicar. As aulas, eu acredito, são em inglês ou coreano, acredito, né? O meu programa de mestrado é todo em inglês, aqui em todos os programas de pós no CAIX são em inglês, e de graduação também é tudo em inglês. Mas eu, vamos dizer assim, para me comunicar, eu tenho um nível decente, assim, que eu às vezes na reunião de oração dos pastores aqui não falam inglês, então eu preciso forçar ali no coreano. Mas já ouviu, eu consigo assistir palestras, tal. A gente perde uma coisa, aprende umas palavras novas, né, mas eu tive que tomar decisões, assim, estratégicas, então eu não sou fluente, perfeita, suficiente, também não tenho experiência, né, mas foi o suficiente para eu ver, eu não me perco e eu consigo me resolver bem. O Thaís, você tinha falado para mim que de Coreia do Sul o que você conhece é o quê? O Round Six e o Bill Churran. Acabou. Como é Aham. que é para você? Aí, recentemente eu assisti um filme, Parasita. Ah, o Parasita, né? Ah, o Parasita. Isso, recentemente. E eu fiquei até curiosa depois, eu quero perguntar para você sobre a questão cultural. Porque em Parasita mostra uma Coreia de um nível socioeconômico bem inferior e essa luta de classes. E no Uhum. Você olha no Instagram, em vídeos de YouTube, mostra aquela Coreia super tecnológica, aquela Coreia rica. E eu queria depois saber sobre essa questão de como que é a taxa de pobreza na Coreia. O que que te chama atenção, tanto em Parasita, quanto nessa Coreia brilhante que você vê no Instagram? Em Parasita, você vê casas subterrâneas.
E eu achei isso tão diferente da Coreia que é apresentada no Instagram, uma Coreia de alto nível, principalmente socioeconômico e tecnológico, tanto que, já passando para a parte filosófica do Byung-Chul Han, ele estuda tanto a questão do smartphone, e outra coisa que eu vi que eu achei super interessante é que na Coreia o uso de smartphone é maior do que aqui no Brasil, né? Outra coisa, o iPhone produzido na Coreia e tudo mais. E eu achei essa parte desse choque que eu tive no Parasita, se tem mesmo essa questão de casas subterrâneas, esse nível de pobreza apresentado no filme. Uma coisa que é importante entender sobre a Coreia, eu lembro uma das coisas quando eu era eu tenho 28 anos, quando eu estava na escola, o que a gente aprendia sobre a Coreia era a questão ali dos tigres asiáticos, né, do desenvolvimento muito rápido, do investimento na educação, que se falava muito, né, que a Coreia cresceu por causa do investimento na educação, é isso que eu conheci. Tem muito mais caroço nesse angu, vamos colocar dessa forma. Mas a Coreia, no geral, sempre, do leste asiático, vamos dizer que o país, a China e o Japão, elas fizeram tudo que podia com a Coreia. Eles foram dominados pela China, foram dominados pelo Japão. Aí, até a questão, assim, da crueldade do Império Japonês com a Coreia é uma coisa que foge totalmente do nosso radar ocidental. E depois, quando você começa a se interessar e você aprende, eu, né, como uma moça do Brasil, foi um choque, porque foi uma coisa, a- atrocidades, assim, que você nem imagina que estaria acontecendo, que o Japão estaria envolvido nesse tipo de coisa. A gente ouve sempre a narrativa do Japão da Segunda Guerra, né? Tanto que eu não sei se vocês já ouviram falar, mas os coreanos, tem muitos coreanos até mais antigos, né? Eles celebram a bomba, porque a bomba foi um fator importante para o Japão desocupar a Coreia. Então, o Japão impunha a língua japonesa, era proibido falar coreano, então é uma coisa bem, bem complexa. É uma lembrança, assim, de que a história tem vários lados. Mas por conta, assim, a Coreia ela teve até fim dos anos 80, então a história depois, né, que teve a ocupação e aí teve eleições e aí entrou essa junta militar. Então, você viu aí um país que foi saindo de um problema para o outro. Então, se por um lado houve realmente um investimento muito grande que proporcionou esse crescimento tão rápido, né, você pega um país que sai de uma pobreza extrema, essa Coreia brilhante que a gente vê hoje, até do K-pop e essas coisas da Coreia, da Samsung, da tecnologia de ponta, ela é muito nova, mas ela é um retrato do quanto essa Coreia extremamente pobre cresceu. Mas foi tão rápido que você ainda tem essas 2 Coreias coexistindo, né. A geração de idosos que eu convivo aqui, vamos dizer, ainda viveu em uma pobreza extrema, e você vê isso na estética. Quando minha família estava aqui, nós ficamos hospedados em um bairro, é uma região que é até turística hoje em dia, mas ela era antigamente um polo de eletrônicos na cidade de Seul. E você ainda tem várias, tipo, lojas de equipamentos eletrônicos muito antigas, você vê, assim, essa diferença do que uma loja antiga, você vê a questão de como na pobreza, muitas vezes a bagunça, vamos colocar assim, ou não é bagunça e desordem, mas não tem aquela, não é polido, né. Então você tem muito sim, mais de uma Coreia coexistindo. E isso é uma coisa, você tem uma questão aqui com os idosos principalmente, a seguridade social na Coreia é extremamente baixa. Então, o maior índice de suicídios na Coreia é de idosos, por exemplo, né. Então você vê os subempregos aqui, quem faz são muitas vezes idosos, sabe. Quem você vê catando papelão, quem você vê em supermercado, é um choque enorme que eu levei dentro do supermercado, quem tá estocando as prateleiras são senhoras de uns, sei lá, no fim da meia-idade, vamos dizer assim. Então, esses contrastes ainda estão muito presentes, tá, e você ainda essa velocidade, você vê muito
O que se diz é que eles cresceram tão rápido, mas a sociedade ela não consegue acompanhar a velocidade do desenvolvimento tecnológico. É sempre assim, né. E é uma sociedade realmente que é muito nada muito vamos dizer assim, é muito difícil você falar de isso isso eu estou ecoando o que outros estudiosos falam, né, mas assim, você não consegue falar muito de valores asiáticos, hoje em dia nesse complexo que é o mundo, você não consegue virar e falar o confucionismo na sociedade coreana. A Coreia, por conta até das relações com os Estados Unidos por causa da guerra, ela é extremamente ocidentalizada, extremamente americanizada em vários aspectos, em outros não, são muito resistentes a algumas coisas, mas não todas, então é uma sociedade bem complexa. E e é realmente eu acho que pra nós como brasileiros, o Brasil não pega tanto aquela parte brilhante e super desenvolvida, mas a gente tem um retrato de um Brasil que é melhor do que já foi. E é um pouco aquele contraste, ainda tem muitas coisas que ainda visivelmente lembram que não tem tanto tempo que as coisas melhoraram, né. Até porque em 97 mesmo eles tiveram uma crise já, né. Então assim, eu acho que o que mais me admira na Coreia, como o povo coreano é resiliente, porque é muita coisa, é uma coisa atrás da outra, assim, é bem impressionante até historicamente falando. Luísa, quando você chegou aí, obviamente houve algum tipo de choque cultural. Você teve que se adaptar Olha, com é a mesmo. sua rotina, algumas determinações que eram comuns no Brasil, talvez não sejam na Coreia. Enfim, como que foi para você se adaptar, se é que houve uma adaptação, se você ainda se considera hoje já alguém que consegue ter um convívio natural na Coreia? A pergunta, eu acho que é: você sente falta do Brasil? Eu acho que o primeiro grande choque aqui foi em ser uma minoria étnica absoluta. Todo lugar que você vai, todo mundo é coreano. Lógico, eu não moro em Seul, né, eu moro na cidade chamada Daejeon. É como se fosse é como se fosse uma Uberlândia da Coreia, vamos dizer, é um centro importante, não é uma cidade muito interessante, mas é bastante importante, assim, regionalmente. É a quinta maior cidade da Coreia, se não me engano. Essa questão, durante os períodos de ocupação, de colonização, vamos dizer assim, na Coreia, uma das coisas que manteve o povo unido foi uma ideologia de um povo. Então, os japoneses estavam forçando os coreanos a falar japonês, vendo que nós somos um povo, uma etnia, né. Então, assim, até em relação ao povo da Coreia do Norte, assim, os coreanos veem a península como um povo. É lógico, né, tem uma divisão ali meio importante entre um lado e o outro, mas é um povo só. Tem muita essa coisa étnica. Então, eu não, graças a Deus, eu não fui vítima de nenhuma questão de xenofobia ainda, mas é uma coisa da qual a gente ouve falar muito e eu acho que o medo de passar por isso temperou muito, assim, o meu dia. Mas de qualquer forma, você acaba sendo um pouco atração, né. Quando você às vezes eles nem sabem se você fala, né, então às vezes você passa, você ouve Jesus comentando: "Não, uma estrangeira", sabe. E eu acho que o mais difícil foi esse processo de andar e entrar, às vezes, no supermercado inteiro e eu ser a única estrangeira nisso. Tá numa aula e você é a única estrangeira da sala. A única pessoa não asiática, que às vezes tem as pessoas que são, sei lá, japonesas ou chinesas ou filipinas, dependendo dos traços da pessoa, ainda se mistura, né. Mas como estrangeira eu destaco o tempo todo, ainda mais que eu tenho cabelo azul, né. Então eu acho que esse foi o maior choque que eu tive. E a adaptação, eu acho que tem certas coisas do estar longe de casa que são comuns, eu acho, pra qualquer pessoa em qualquer país. Mas tem alguns pontos sociais, a Coreia é um país que tem muitos códigos sociais, muitos. E no Brasil, como brasileiro, nós somos um povo que tem pouquíssimos códigos sociais, eu vejo assim, né. Tanto que eu tenho um amigo meu, a gente estava conversando uma vez, que a gente já tinha passado por alguma situação de ele fez faculdade na Bélgica, ele é coreano, alguma situação de, você
não seguiu alguma regra social na Bélgica. Ele falou que para ele chegar num país novo e se adaptar aos códigos sociais é muito, não é rápido, mas assim, ele tá acostumado a chegar e procurar. Ele tem uma palavra em coreano chama nunchi. Nunchi é como se fosse a sua habilidade de ler o ambiente, é seu desconfiômetro. Mas, né, pensa o desconfiômetro como uma métrica assim, muito mais elevada do que no Brasil. De você estar sempre lendo o ambiente e não ser uma inconveniência para os outros. Você tá sempre é o é o é o é um povo que eles vão sair do seu caminho antes de você precisar pedir licença, por exemplo, muitas vezes, né. Então eu acho que esse é um pouco estressante às vezes. No começo era pior, mas ainda é bastante estressante você entender e se acostumar a estar lendo o ambiente o tempo todo muito mais do que você estava antes. Eu acho que esse talvez seja a coisa mais difícil. Eles têm, até os mais jovens, eles falam, né, não não tique. A palavra literalmente quer dizer nível dos olhos. Então você tem que achar qual que é o nível do ambiente que você tá, que você tem que colocar os seus olhos. Ou você se acostumar a se posicionar, né. Um certo ponto é ótimo, porque não é um país em que você precisa ficar pedindo tudo o tempo todo, no sentido assim de, né, a chance de alguém ficar parado numa fila é minúscula. Por quê? Porque tá todo mundo querendo correr pra não sair tá no caminho do outro. Mas ao mesmo tempo esse medo de fazer alguma coisa, no metrô, telefone toca, medo das pessoas te olharem, acho que isso acostumar foi a parte mais difícil. Você pretende permanecer aí ou terminando o mestrado, quer emendar um doutorado? Como é que é suas perspectivas para o futuro? Assim, como até, sei lá, mais ou menos 4 anos e um pouquinho, eu nem tinha plano de vir pra cá, eu tento ficar aberta, assim, né, diante de Deus, o que ele a porta que ele abrir, a gente tá andando, né. Mas, a princípio, meu plano seria eu acho que eu trabalhei duro demais pra ficar aqui só por 2 anos. Eu fiquei mais de 2 anos me preparando, eu não posso ficar aqui só 2 anos. Então eu gostaria de, às vezes, tentar trabalhar aqui ou ficar no doutorado. E eu ficaria aqui na minha universidade mesmo, porque não tem nenhuma universidade, assim, melhor aqui pra ir. Então, já tô, graças a Deus, no melhor lugar que eu poderia estar. Mas eu gostaria de ficar mais tempo, porque aí entra a parte de por que que é bom morar aqui, né. Primeiro de tudo, a melhor parte de morar aqui é ter convicção de que é um tempo e eu tento estar vivendo. De que eu não decidi vir pra cá pela minha vontade própria, foi uma porta que Deus abriu, assim, que eu tô vivendo uma coisa que Ele queria que eu vivesse. Agora, a vida aqui ela é extremamente, como é que não é conveniente, mas ela é muito, acho que conveniente é uma palavra boa, porque aqui a Coreia é o país das lojas de conveniência. Onde quer que você esteja, a cada 200 metros tem uma loja de conveniência que funciona 24 horas por dia. Você nunca está desamparado na Coreia, porque você precisar. Então aqui só da porta da minha casa, se eu sair andando, tem 3 lojas de conveniência a, sei lá, 250 metros, em direções diferentes. Então até mais se eu calcular, mas você tem é tudo muito, a Coreia lida muito com a questão dos conglomerados, né, minha família até assustou, porque no Brasil, os conglomerados eles ainda disfarçam, né. Você pensa, por exemplo, a Unilever não tem a mesma característica, mas você tem lá vários produtos, por exemplo, então às vezes eu lembro quando era pequena, eu levei anos para entender que todos os produtos da Unilever era de uma empresa só com marcas diferentes, né, um exemplo. Na Coreia não, tem os grandes conglomerados familiares, que é uma coisa muito forte aqui, e eles estão em todo lugar. Então você tem o Cacau, que é uma grande empresa de comunicação, mas tá em todas. Então, o WhatsApp mais usado, que é o WhatsApp da Coreia, é o KakaoTalk. Mas você tem o Kakao Pay também, então eu pago conta com o Kakao Pay. E eu pego o táxi com o Kakao Taxi. Então os táxis têm estampado lá dizendo Kakao Taxi. Tem o Kakao Bank também. Mas o Kakao também tá no entretenimento. Esses dias, por exemplo, eu tô acompanhando as notícias, eles são donos de várias empresas de entretenimento. Aí você tem o Lotte, toda cidade que você vai ter um super shopping Lotte ou um super supermercado,
e você vai ter a torre mais alta da Coreia é de propriedade da Lotte. Você tem um prédio da Lotte. É propriedade, tem conferência assim, que eles construíram. Você tem a Samsung, gente, a Samsung e a LG. No Brasil a gente pensa em, sei lá, em celular e eletrônico, mas a LG faz produto de limpeza na Coreia. Entendeu? Tem produto de limpeza que eu tenho aqui que é da LG. Então, os conglomerados, eles fazem parte da sua vida toda, e pode ser uma coisa ruim, mas de uma certa forma, assim, isso foi uma frase que eu ouvi de um outro brasileiro de ascendência japonesa que mora aqui, e a esposa dele é coreana e é professora de coreano da minha mãe. A gente acabou tendo um contato. E ele falou pro meu pai, assim, na visão dele, o coreano, ele abriu mão de privacidade pela conveniência. Então, o seu número de telefone, o seu nome e o seu CPF são todos associados. Então, qualquer site, você ir lá fazer uma inscrição no site, eles precisam confirmar a identidade. Eles vão usar o seu número de telefone para confirmar a sua identidade e emitir um certificado. Por quê? Porque o seu número de telefone está associado à sua identidade. E você não consegue fazer nada aqui se você não tiver essa associação, né? Enquanto eu não tinha o meu cartão de residência e que não me permitiu abrir uma conta do banco e registrar o número de telefone sem ser um número pré-pago, eu não fazia nada. Nenhum serviços. Não faz nada sem isso, né? Então, era muito cansativo antes, mas depois que eu fiz, a minha vida ela se tornou assim, extremamente prática. Então, uma vida muito mais tranquila nesse sentido. O custo de vida, aluguel é difícil, mas onde não é difícil, né? E olha que eu nem tô em Seul. Mas ainda assim, na média, eu consigo ter uma vida bem confortável. E o mais importante de tudo é a segurança extrema. Eu perdi minha carteira ontem à noite. E eu não tô muito preocupada, assim, eu não encontrei ela ainda, foi por isso que eu te falei que a minha vida é um cavalo de pau ontem à noite. Eu saí e não encontrei, mas eu não tô muito preocupada, porque, assim, eu não tô achando que eu vou receber uma mensagem daqui a pouco, tô usando meu cartão. Eu já perdi uma vez e não encontro, sabe? Não acontece. Eu já perdi minha carteira de voltar e tá, tipo assim, tava caída no chão, alguém botou no banquinho do lado. Eu eu acho que você tem relatos de crimes nacionais, assim, mas pequenos crimes locais, isso não existe. Essa liberdade de andar na rua sem preocupá-los. Não tem dinheiro que compre, assim. Eu ia fazer uma piada. Eu já ri antes. É porque você falou assim que aí tem Cacautex, Cacaupix e a gente tem o Cacau Marx. E eu tinha que homenagear ele com piada ruim, porque ele piada. Um Não, abraço, então, Cacau. você falou sobre a questão de privacidade. É verdade que na Coreia tem câmera para todo lado, principalmente em hotel. É como se você vivesse 24 horas num BBB. Então, que tem câmeras CCTV pra todo lado, é verdade. Então, esse também é um dos grandes, vamos dizer, um dos grandes incentivos antifurto, né? A chance de você ser pego pela câmera é muito grande. Agora, nos hotéis, não. Agora, você tem um problema aí, quais são os problemas? Aqui na Coreia, a pornografia ela é proibida. As pessoas linkam isso a esse problema que você tem dessas câmeras escondidas. Mas isso não é uma coisa que é legalizada, isso é um problema, são crimes. E o que acontece assim, as pessoas chegam às vezes sei lá, vai ficar no Airbnb, tem que verificar para ter certeza que não tem uma câmera escondida. É uma prática comum que você aprende a como verificar, procurar câmeras escondidas. Em banheiro também. Aqui na Coreia, todo celular que é produzido na Coreia, você não consegue silenciar o barulhinho da câmera do celular. Então, todo lugar que você vai é plim, plim, porque para não ter a chance tinha muitos problemas com homens gravando vídeos ou tirando fotos, né, debaixo da saia das mulheres no ônibus, por exemplo. Então, assim,
o paraíso dos dramas, né? Como muita gente tenta vender. Tem muita gente, até criador de conteúdo, que tenta vender uma ilusão, assim, de que é o melhor país do mundo. Eu acho que até a pessoa, ela gosta de viver numa bolha pra não se frustrar. Porque não é exatamente assim que a banda toca. Mas esses problemas de câmera escondida ilegalmente fazendo filmagens legais é real. Graças a Deus não passei por isso ainda, mas sempre de olhos bem abertos, assim. O seu mestrado, Luísa, é na área tecnológica, não é? Sim. Você pode falar sobre os benefícios da tecnologia, na questão da socialização humana. Como tornar a tecnologia mais social e humana possível? Vamos lá. O meu programa de mestrado chama Culture Technology, e esse é um termo que foi cunhado pelo fundador do nosso departamento. Ele era professor aqui no CAIX em ciência da computação, se não me engano. E ele tinha muito interesse nessas convergências de tecnologia e cultura. Ele cunhou esse termo como uma visão de convergência mesmo. Antes de convergência ser cool, ele já tinha cunhado esse termo. E acabou fundando o departamento e em 2005, acho, o o o governo sul-coreano colocou o Culture Technology como uma das diretrizes para o crescimento da Coreia. Que é realmente a visão, assim, dos pontos em que as práticas culturais e o desenvolvimento tecnológico, como que eles se encontram, né. E no meu departamento você tem todos os tipos de laboratório, em todos os tipos de pesquisa. Eu sou do Social Computing Lab, então eu sou laboratório de ciências sociais e computacionais do CETI, mas você tem gente estudando realidade virtual, realidade aumentada, você tem gente estudando computação gráfica, tem uma tecnologia de cinema bem grande aqui na Coreia que foi criada em um laboratório do CETI, por exemplo. Você tem gente na parte eh, de música e a gente tem 3 laboratórios de música e áudio, por exemplo, no nosso departamento. E a única matéria obrigatória que a gente tem chama Introdução à Culture Technology, e é um ensaio bem grande sobre como que a tecnologia e a cultura, né, desde a história da humanidade, elas se convergem. E existe uma uma questão histórica na Coreia que a a a imprensa, na verdade, a forma de impressão em larga escala com prensa foi criada na Coreia, lá nos anos de Gutenberg, muitos anos. Então é uma coisa, assim, que quando eu comecei a me familiarizar mais com a cultura coreana, você acaba ouvindo falar disso, né. Eles falam: "Ah, porque o Gutenberg tem um protagonismo, etcétera", mas isso foi criado na Coreia primeiro. E aí meu professor fala, o professor dessa matéria, ele falava que a história guardou a prensa de Gutenberg, mas não guardou os tipos coreanos que já tinham sido inventados muito antes, porque na Coreia eles eram usados só para documentos oficiais, por órgãos governamentais, né, pela classe dominadora. E quanto a prensa de Gutenberg foi criada para produção em massa, para espalhar, né, para disseminar informação e conhecimento. Ele fala: "Esse aí é o ponto fundamental. Se a tecnologia não está ajudando a tornar a vida das pessoas melhor em que sentido? Democratizando o acesso às coisas, não, eh, permitindo que coisas simples, necessárias, que antes eram muito difíceis, né, tornando essas coisas mais convenientes, mais práticas de acontecer, ela não está servindo ao povo de verdade. Então, da forma que eu vejo, você tem coisas que a gente converte para o bem, tem coisas que a gente não consegue fazer muito bem a conversão para o bem, né. Mas no geral, a tecnologia ela é sempre foi uma um adendo para tornar a nossa capacidade de trabalho mais produtiva, ou mais eu digo, ou mais a gente diria mais proveitosa também, né. Confortável, mais proveitosa, a gente fala muito também, meu professor ele falava muito pra gente esquecer de que a tecnologia ela pode tornar a nossa vida mais bonita, mais
enjoyable, não é proveitoso, né, mas é mais divertido, assim, vamos dizer nesse sentido. Então, tem várias tecnologias aqui, é por isso que eu digo que a vida aqui é tão conveniente, porque elas são usadas para tornar a vida das pessoas mais mais confortável mesmo, sabe. A Coreia ela foi um dos primeiros países a ter um plano de expansão lá em grandíssima escala de estruturas para a banda. Então, é até uma história, assim, os planos de expansão de torres de cabeamento, para que a internet chegasse em todas as partes do país o mais rápido possível. E com isso tem vários, por isso que aqui na Coreia, por exemplo, eles têm um Google diferente, por exemplo. Não que o Google seja inútil aqui, mas eles começaram a história da internet aqui, ela começou a desenvolver de uma forma meio paralela. Eu até digo que a razão pela qual eu queria estudar no CAIX, a primeira conexão de internet da Ásia Pacífico foi feita aqui, dentro da universidade que eu estudo. E, se eu não me engano, também foi a primeira conexão de internet que foi feita apenas entre universidades, que não era com objetivo militar, só para troca de documentos. Então, acabou que se desenvolveu. Lógico, você tinha lá, foi um pesquisador sul-coreano que estava nos Estados Unidos, veio para cá e sabia o que estava acontecendo lá e quis trazer, mas ao mesmo tempo conseguiu se desenvolver de uma forma mais independente, vamos dizer dessa forma. Então, por isso você tem uma internet que é um sistema bem fechado. Você já tinha, quando o Yahoo estava expandindo os países, a Coreia já tinha um serviço próprio muito semelhante. Então, por isso que o ambiente aqui é um dos ambientes mais saturados tecnologicamente, né? Pense que até o WhatsApp chegar, tinha muita gente que mal tinha acesso a uma comunicação mais direta, que não fosse SMS, né? Mas aqui eles já estavam nessa há muito tempo, né? Você resolve realmente toda a sua vida pelo Kakao Talk, que é uma coisa que o WhatsApp está tentando fazer hoje em dia. Está em todo lugar, todo mundo tem. O acesso ao celular aqui é muito fácil, muito barato. Por isso que esse tipo de estilo de vida que eu mencionei é possível. Você falar, é melhor ou pior? Muito difícil falar. Sim, eu vi uma matéria dizendo sobre a conexão de Wi-Fi do metrô que chega a 200 megas. Gente, é da minha casa 200 megas. Imagina do A metrô. internet aqui é uma coisa. É, internet de hotel aqui. Eu lembro que eu tava viajando com a minha família esses dias. E eu precisava fazer um serviço no hotel. De última hora, assim, pra mandar um e-mail lá. Eu, putz, internet de hotel. Aí eu fui verificar. Tava dando internet do hotel, tava dando 60 megas de upload. Sabe? Internet do hotel. Então, assim, essa é uma das coisas. Facilita muito. O celular também, a velocidade de internet do celular é ridícula. Então, assim. Ô, Luísa, a gente sempre vê aquele tipo de crítica relacionando cultura e tecnologia, meio que apontando algumas barreiras que talvez a tecnologia coloque, como o pessoal que fica mais antissocial, preso nos seus próprios mundos, nas suas próprias telas, falta interação, o pessoal fica ou pelo menos dentro das suas redes sociais, criam bolhas onde só quem concorda com ele você lê, então você cria aquele viés de confirmação, onde o viés que você tem em determinado assunto fica se repetindo na sua timeline, enfim. Mas a gente vê que se não fosse a tecnologia, por exemplo, essa conversa que a gente está tendo agora não aconteceria. Se não fosse as redes sociais, eu não conheceria nem a Thaís, nem você, e provavelmente você não conheceria a gente do Ovelhas Elétricas, e a gente ficaria cada um dependendo do que o nosso vizinho coloca, ou que a prefeitura, que o local organiza, né? Então, ao mesmo tempo que existem redes que são criadas virtualmente e conectam pessoas, bom, também existe esse outro lado das pessoas que a sua tendência antissocial é potencializada por algum recurso tecnológico. Minha pergunta não é essa.
Minha pergunta é: existe alguma linha de pesquisa específica que vá por algum tipo de apologética da tecnologia, que defenda a tecnologia, que é uma ferramenta que tem que ser bem utilizada, é um alicate que você pode apertar, sei lá, um martelo, você pode bater num prego, ou você pode bater no dedo, e sem fazer o juízo de valor da tecnologia, mas das pessoas que a usam por algum motivo, ou o CAIST não está muito indo por esse caminho, ele vai para a tecnologia estrita? Então, o CAIST ele é um instituto de pesquisa, basicamente, ele nem é classificado, vamos dizer, como uma universidade, então ele não está sob o Ministério da Educação, ele está sob o Ministério da Tecnologia e Informação. Ele, basicamente, como eu falei, é um ITA, uma universidade de engenharia. Eles têm o curso de engenharia elétrica deles é um dos melhores do mundo. E aqui eles alimentam as grandes empresas. Eu lembro uma vez eu passei em frente ao prédio de engenharia mecânica e meu amigo comentou: os melhores engenheiros mecânicos do país saem daqui. Eu falei, "Putz", às vezes eu até esqueço. Eu tenho o Hyubo, que foi um robô humanoide muito famoso até, da Coreia, que o laboratório deles fica do meu lado. Então o Hyubo, eu passo pelo Hyubo todos os dias. Eles estavam esses dias fazendo teste com um cachorro robô. Eu chegando, tava de longe, nossa, tem um cachorrinho perto do prédio. Eu cheguei, era um cachorro robô, brincando. Eles fizeram uma demonstração, então enfim, assim. Mas eu estou no departamento de artes liberais e humanidades digitais, né. Então ali que a gente vai ter. A gente tem sim pesquisadores que estão na parte de filosofia e sociologia da ciência, né. Você tem pesquisadores que vão para essa reflexão, e é justamente o meu laboratório é um dos laboratórios que tem condições de fazer esse tipo de reflexão, porque nós somos os cientistas sociais nós tem só 2 cientistas sociais no CAIXE. Um é meu professor, meu orientador, e a outra eu passo uma matéria com ela. Ela tem o departamento de humanidades digitais, mas, né, ela tem esse interesse nessa filosofia e sociologia da ciência, né, a gente tem um departamento de políticas públicas para tecnologia e ciência também aqui. Então você tem pessoas que fazem esse tipo de reflexões, e você tem também as pessoas que vão só criando sem refletir. Ontem a gente teve uma palestra de uma grande empresa de telecomunicações da Coreia, eles estavam falando dos serviços de inteligência artificial que eles oferecem. E aí eles estavam falando sobre como que eles desenvolveram o sistema de atendimento e de secretária por voz, né, voz artificial, inteligência artificial. E eu estava, meu Deus, estava coçando pra perguntar quantos empregos eles acabaram com esse serviço, né. Então, mas o tom da conversa não era esse, entendeu? Porque tem pessoas que elas não estão pensando em quantos empregos elas estão deixando de criar, elas estão só avançando a tecnologia, que é o que eles têm para fazer. Agora, você pega, assim, a essa questão dos impactos, né, da tecnologia na sociedade, na vida das pessoas, e não podemos tem muita gente que realmente não importa, tem muita gente que não faz conta disso, que só pega e faz o que tem que fazer. É por isso que mesmo numa universidade de tecnologia e ciência, você precisa ter um departamento de artes liberais, e vai fazer essas perguntas difíceis. Por isso que Então, a assim, filosofia do Byung-Chul Han, ela impacta tanto, né? Ele analisa só exatamente esses impactos entre a individualidade, que é causada pela tecnologia, e esse ato que deixa entre a tecnologia e a sociedade. sim, eu até digo assim, quando eu penso nesse contexto, eu vejo uma convergência de fatores, né. Então, por um lado, você tem, uma sociedade que veio de um contexto de extrema pobreza, e aí você desenvolve muito rápido economicamente, mas muita gente é deixada para trás. E a questão, não que no Brasil seja muito diferente, porque no Brasil a gente sabe, a gente às vezes não reconhece, mas muitas pessoas que estão no poder hoje em dia são das mesmas famílias que estão no poder há muito tempo. Mas aqui na Coreia isso é um pouquinho como o nepotismo, quase uma instituição coreana, assim, uma instituição nacional, o nepotismo. É uma coisa que é feita bem sem vergonha, assim. Você vê muito que as pessoas que se dão bem são sempre as mesmas, é bem claro isso, né.
Mas então você tem essa sociedade que veio de uma pobreza muito grande, aí você tem essa ilusão que com dinheiro e com tecnologia de ponta você está suprindo esse buraco da pobreza. A reflexão de Parasita no final é isso. Aquelas pessoas que eram ricas, elas sempre ficam ricas e não importava o que acontecia, o pobre ele nunca ia ter uma posição de que aquela pessoa rica tinha, aquela família. É, e nesse desenvolvimento muito rápido, e nessas pessoas que ficam para trás, né, que não chegam lá no nível dessa Coreia muito brilhante, você tem também a questão quando você tem falta, se as suas necessidades básicas não são necessariamente supridas, você tem a impressão de que mais dinheiro vai te trazer mais felicidade, né. E aí eu acho que é onde as coisas começam a ficar meio preocupantes, que é à medida em que a gente pode colocar essa esperança de alegria e de satisfação no dinheiro, na tecnologia, nas coisas materiais, né. Por quê? Porque o básico não tá faltando, o básico não tá garantido, né. E eu me lembro muito que faz um tempo que eu assisti isso, mas quando começou a pandemia e aquele conceito dinamarquês Hygge ficou muito em voga, né, que é essa ideia de se você quando fica frio, você se dedicar a indulgências, né, você colocar vela, você trocar a luz do seu quarto pra ficar mais confortável, você comer chocolate, você se aquecer bem com as pessoas que você ama, gastar esse tempo de qualidade, desligar o celular, né. Eu lembro que o pesquisador tem aquele um pesquisador da lei da felicidade, né, Dinamarca, ele estava falando bem, eh, essa ideia de você pensa por que que os povos das escandinavos são tão felizes, né. As necessidades básicas deles são supridas, então eles não sentem necessidade de buscar mais, ficar trabalhando igual um louco pra ter muito, muito, muito. E acho que é até uma questão de, sei lá, isso me faz pensar muito em distúrbio alimentar, e vai pensar muito em toda forma de pensamento, inclusive, que a gente não consegue bloquear, porque quando a gente tá com muita falta, o nosso cérebro fica desesperado, tá precisa de mais, precisa de mais, precisa de mais, precisa de mais, precisa de mais. Então, até no Japão você também tem um pouco disso, né, culturas muito consumistas, tem um mundo de consumo muito mais amplo que o nosso no Brasil, e é uma coisa que você assusta, né. Quando você chega a produtos novos que você nunca imaginou na sua vida que você ia encontrar, e você tem aqui. Mas por quê? Porque é uma forma de, às vezes, você tentar suprir essa falta do que você não teve, né. E aí, às vezes, se você tivesse um sistema de governo e conseguisse te garantir muito mais do que o mínimo, mas o básico, talvez você não sentisse tanta necessidade de gastar tanto dinheiro com essas inutilidades. Eu vejo muito isso no contexto do Brasil também, mas pensando aqui poxa, você tem tantas lojas de coisas fofinhas, a cultura do fofo aqui igual no Japão é muito forte, né. Então, o que que esse o momento que a tecnologia ela vira um tapa-buraco, a tecnologia e os produtos viram um tapa-buraco daquilo que você não tem, né. Então tá muito difícil sobreviver esse mês. Então, para sobrar um dinheiro, eu vou fazer o que eu quiser para ver se eu fico menos ansiosa por causa do que tá me faltando. Luiz, a gente citou muitas obras aqui, a Thaís trouxe Parasita, a gente pode citar o Trem para Busan, tem, enfim, Byung-Chul Han, um escritor que ganhou por eminência sendo coreano e escrevendo sobre sociedade e cultura. A gente tem algumas denúncias ou alguns tipos de abordagens feitas pelos idols nas músicas, mas me parece que existe uma cultura que aqui não tem, e é justamente essa do idol. Aqui a gente tem uma galera que gosta, que é o fã do artista e segue o artista, beleza, mas na Coreia, a figura do idol como uma pessoa, como o próprio nome diz, idealizada, como uma pessoa que representa, que aponta para um símbolo, que tem produtos personalizados, essas bandas de K-pop, onde são vários
com várias pessoas, tem a rap line, tem dance line, enfim, os lead vocals. São muitos padrões. Me parece que existe uma cultura que cria ídolos para as pessoas. E elas querem, pessoas querem isso, existe uma demanda. Você consegue identificar por que existe essa diferença entre Brasil e Coreia? Não necessariamente Brasil, mas Oriente e Ocidente, apesar de que Coreia é bem mais ocidentalizada que o restante. Como que eu colocaria isso? É que você tem várias. O que você tem hoje do contexto de fandom de idols, ele é um resultado de um processo mais extenso, né? Então, vamos pensar em duas coisas separadamente. Primeiro, os idols. Os idols, eles vêm do Japão. Mas, a gente pode. Os idols que começaram no Japão, eles são, de certa forma, uma visão do modelo que se chama Motown nos Estados Unidos, né? Você tem uma agência que cria um artista que vai ser um modelo, que ele vai estar sempre, né? Vai ser treinado para alcançar vários padrões, vamos dizer assim, sociais de moleque. A Motown, eles tinham a questão da raça, né? Então eles tinham sempre que se adequar a padrões de branquitude, de certa forma. Mas essa coisa de agência moldar o artista, com certeza vem dali. E aí você, no Japão, que você começa a desenvolver um pouco mais o sistema, você tem vários áreas onde desde os anos 60. E aí isso vem vindo para a Coreia, mas nos anos 70, 80, você já tinha alguns grupos que vamos dizer, espelhavam isso, mas você tem de fato o primeiro grupo que foi totalmente recrutado, treinado e montado nos anos 90. Só que aí você tem, por outro lado, um sistema de cultura de fãs que já existia bem antes, que é uma cultura de fãs extremamente organizada. Que você tem relatos, sei lá, de artistas ocidentais vindo para a Coreia, esqueci exatamente qual artista foi, mas você já tinha, sabe, os fãs se organizando. E é uma coisa que a gente tem no Brasil, por exemplo. Pensa no Come to Brasil. O Come to Brasil é o espírito do fã brasileiro, né? E aqui você tem muita organização. Agora, o que aconteceu foi, nos anos... Aqui você tem uma você se honra muito uma lealdade, vamos dizer dessa forma. É uma coisa muito conveniente para as empresas, quando eles começaram a lançar esses grupos, lá nos anos 90, as próprias empresas distribuíam capas de chuva e balões coloridos para os fãs, e faziam parte do fã-clube oficial. E aí, para identificar esses fãs, e aí conforme foram saindo outros grupos, as agências faziam as mesmas coisas, iam dando esses balões, as capas de chuva, então você conseguia identificar quem era fã de quem, quando tinha um grupo muito grande. E com o tempo, isso foi se desenvolvendo a cultura de fãs que a gente tem hoje. A gente tem o light stick, né, de cada grupo. Eu tenho essa sexta-feira tem o fan meeting do Seventeen. Então eu vou estar lá com o meu light stick do Seventeen no ginásio. E você tem o fato de o fandom ter uma cor oficial. Então, muito fandom. De o grupo ter um logo que vai virar os produtos depois de que os fãs eles vão comprar. Você não tem problemas vendendo merchandising no K-pop. Então, isso foi uma construção, assim, bem complexa, mas que virou é o que sustenta a indústria, assim. Você tem muito mais grupos de idols do que você tem espaço na grande mídia. Mas com a internet, hoje em dia, você tem grupos que nunca vão pra TV e mesmo assim são cheios de fãs. E são suficientes para sustentar a carreira de todo mundo, para uma equipe, coisas todas, né? Então, é quase um paralelo, eu vejo de uma certa forma. Mas a ideia do idol, o idol foi criado para ser um popstar de juventude incorruptível. Né? Você treina um jovem para ele não te dar problemas. Então você consegue ter um jovem popstar que vai te dar o mínimo de problema possível. Por isso que eles têm uma postura social que não é perfeita, claro, mas é bem limpa, não se posiciona muito sobre questões difíceis,
né, não falam de perfis, não falam da vida pessoal, você nunca sabe se eles estão namorando, se estão casados, estão raramente alguns são abertos sobre isso, porque você tem que sustentar um pouquinho essa fantasia dos fãs, né. Mas é um contexto que foi você tinha pressupostos históricos e foram e desenvolvendo para chegar nesse estado que a gente está hoje. Na minha humilde opinião, divertidíssimo. Eu entendo, não concordo com tudo, mas eu vejo de certo várias formas, com várias regras para você seguir, né? Você tem lá quando canta, tem as partes específicas que os fãs cantam. Em tudo você tem sempre lá o seu bastão de luz, você faz parte da performance também, né? De certa forma. E eu acho que esteticamente é muito mais rico. É uma experiência que eu gosto tanto. E não tenho medo de falar que eu gosto muito, eu gosto muito das músicas também. Mas eu acho a estética maravilhosa. Você pratica hip-hop é uma experiência, se a gente fosse pensar num nível extremamente terreno, secular, bem luminosa, assim. Eu falo isso porque, ahm, bom, a minha vivência e experiência só com BTS, que é o que minha filha gosta. Então, vou pegar alguns exemplos deles. Ahm, Em Spring Day, por exemplo, eles citam o caso de um acidente que ocorreu numa balsa que matou um monte de estudante e foi acobertado pelo governo. Então parece que a Big Hit na época, né, que mudou de nome, mas a Big Hit na época topou bancar essa denúncia na música. É um videoclipe bem mais introspectivo, é uma canção melancólica, meio que uma canção denúncia. Em Idol, eles falam justamente isso, né? They call me idol, eles me chamam de ídolo, eles esperam algo de mim. Então, me parece que é mais uma canção de grito de uma personalidade que está sendo suprimida por uma empresa que está jogando eles como produto. Então, assim, beleza, pro fã, pra galera que faz parte do fandom, é muito positivo, mas me parece desumanizador com o artista, né? E quando ele quer falar algo sobre determinada coisa, bom, no caso do BTS, a Big Hit bancou, mas pode ser que às vezes não banque porque não é bom para a imagem. Então, sei lá, é interessante falar sobre isso, porque são questões éticas que aqui no Brasil a gente não se preocupa com isso, né? A gravadora tanto faz, que o cara tá publicando contanto que venda, né? Quantos anos sua filha tem mesmo? Minha filha tem 11 e faz 12. 11, muito boa. Então, assim, você tá até falando de Spring Day, eu acho que Spring Day ela tem um contexto até na própria Coreia, assim, de o que estava acontecendo, que permitiu que eles bancassem algumas coisas. Estava um período de bastante instabilidade, e até porque a empresa estava era muito menor do que é hoje em dia, que ela tá, assim, se aproximando de uma fatia do mercado que é quase um monopólio, mas então a empresa cresceu muito, né. Então, claro, quanto mais você cresce, mais difícil é você tomar correr alguns riscos. Mas que eu diria que é o seguinte, tem muitas coisas, isso eu tenho trabalho às vezes com algumas não é às vezes, deixa eu começar essa parte de novo. Eu tenho contato dentro da indústria da música, trabalho nisso, e muitas vezes eu acho que a gente pensa em casos que a gente teve de denúncia, até no Brasil, vamos pensar num caso que me veio na memória, que é Pepe e Neném, né. Estavam recebendo só valores muito pequenos do que elas estavam ganhando, né. A gente tem muitos casos parecidos com isso. Qual que eu diria que é a grande diferença entre o contexto brasileiro e o contexto coreano? Primeiro de tudo, vamos dizer, a escala de produção. Por quê? Porque você tem um sistema que é seguido, acabou sendo as empresas começaram a seguir, então você acaba tendo uma série de situações muito parecidas em uma escala muito grande. E que viraram notícia ao mesmo tempo, quando teve o primeiro caso que explodiu, que foi parar na justiça, e descobriram que o grupo tinha um contrato muito longo, que chamavam de contrato escravo, né, slave contracts, literalmente. Ainda foi bem lá no começo, assim, quando os primeiros grupos estavam saindo. E eu acho que até para nossa lente ocidental, de certa forma, como foi essa imagem que a gente recebeu do K-pop no primeiro momento, de, pobre, então
os carros das agências estão manufaturados, empresa em série, não é todos iguais, blá, 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 essas visões, a gente tem uma visão, vamos dizer, não distorcida, mas ela já é tendenciosa. Porque eu acho que a gente tem exploração por agentes, gente sendo limitado, mas eu diria que a questão é que os parâmetros do que é limite, né, são diferentes. Porque aqui no Brasil a sexualização explícita, por exemplo, é muito mais aceita, é uma coisa que acontece aqui, né. Então aqui você vai ter um limite muito grande nisso. E no Brasil, a sua capacidade de sobreviver com uma mídia alternativa é muito maior. Quanta gente que você não conhece que, sei lá, teve que romper com gravadora, com os agentes antigos, e a pessoa conseguiu seguir numa linha paralela, né. Aqui isso vai ser muito difícil. Não é possível, você tem que ter muitos fãs mesmo pra ter. Ele tem um monopólio de TV, de tudo, assim, dos meios, dos proprietários dos meios, eles vão realmente te botar, tipo, em blacklist, e você tá ferrado se você não tiver uma base de fãs muito grande. E a gente tem a questão aqui das drogas, por exemplo, né, e você a questão da maconha na Coreia é muito mais séria que no Brasil e nos Estados Unidos, por exemplo. Então, um idol ser pego usando maconha é fim de carreira pra ele. Uma pessoa ser pega, sei lá, que você tem às vezes artistas que são pegos em pegar fraude de impostos. Quantas pessoas a gente não conhece, teve denúncia, não só não pagou, como a denúncia tá aí, a carreira foi de qualquer forma. Aqui, se a pessoa é pega em fraude, ela vai ter que se resolver, e às vezes ela vai ficar anos afastada da indústria antes de conseguir voltar. Então eu acho que a gente tem, às vezes, parâmetros e critérios diferentes, padrões diferentes, e o fato de ter um sistema estabelecido de treinamento, já é uma coisa que já tem um contexto de denúncia, eu acho, agora. E você usou a palavra desumanização, eu acho extremamente desumanizador de várias formas. E eu acho que é até bom, uma coisa que com o sucesso do BTS foi mais possível, foi algumas conversas sobre, que os idols pudessem se expressar mais. Mas aí veio o que você falou, até que ponto isso é conveniente, até aquela coisa, eu falo até o ponto em que me ajuda, mas eu nunca torno a conversa muito desconfortável, isso é muito parte, eu acho, até são dilemas contemporâneos sobre vulnerabilidade, né. Até mesmo no meio evangélico, eu conversei muito sobre isso. Até que ponto a sua vulnerabilidade, se não tá só expondo aquilo que ajuda a sua imagem, né. Mas eu gosto do exemplo que você cita, mas eu também digo assim, eu sou muito categórica com o lugar. Eu acho que o BTS teve momentos excelentes em que eles puderam trazer discussões muito boas, mas eu acho que é muito perigoso quando a música pop ela quer se propor a lidar com questões muito profundas, porque a música pop ela é um instrumento de controle, só no celular bem, tipo, né, sem rasgar. E eu não sei se eu não quero falar dos meus problemas, das minhas angústias. É lógico que a música ela vai representar isso, né, é uma questão de geração, claro, mas devido ao grau de mediação, de intermediação até dos meios de produção, eu me eu sou eu eu sou esqueci como é que fala em português, eu sou suspicious, eu fico não confio muito, ok? Suspeita de falar isso. É que eu sou suspeita. É, eu digo assim, eu mantenho Tá minhas enviesado. suspeitas, É, você falando sobre a questão da vulnerabilidade, eu estava lendo sobre o avivamento na Coreia do Sul, foi exatamente isso. Os coreanos, eles não gostam de mostrar sua vulnerabilidade, seus pecados, seus erros. Para eles, eles não errariam. E quando a questão do avivamento, quando uma pessoa, depois de uma pregação, confessou os pecados na frente de várias pessoas, confessou seus erros, aquilo ali causou um avivamento, que foi o avivamento da Coreia do Sul, né? Você pode falar um pouquinho sobre isso? Como que é a relação pecado e relação igreja?
a convivência com o cristianismo na Coreia do Sul? Essa questão de você não querer mostrar os seus lados ruins, insistente também na questão da fé, é realmente muito grande e muito forte. De você não querer compartilhar seus problemas. É até uma coisa, eu lembro quando eu comecei a assistir dramas coreanos, que eu ficava meio assustada, assim, que as pessoas acham problemas, elas não falavam. Eu falava: "Gente, esse drama ia ter metade dos episódios, as pessoas falassem os problemas delas umas para as outras. A gente ia acabar resolver tudo em 3 episódios em vez de em 16". E é realmente fato de não uma coisa muito mais forte de você não querer mostrar fraqueza, de você não querer se mostrar como uma inconveniente para os outros, né. E talvez até por isso a questão do suicídio por ser um fardo dos idosos, muitas vezes, vai para esse lado, né, de você ter vergonha, de você se mostrar como uma inconveniência, de você ocupar espaço. Eh, então sim, isso é muito 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 forte, muito real. Eu percebo, eu faço parte, a gente tem no CAIS, a gente tem vários clubes cristãos, mas nós temos esse que é o CAIS Church, tem um casal de pastores que eles cuidam do CAIS Church há quase 40 anos. Então nós temos reunião de oração todos os dias da semana e culto no domingo em coreano, almoço, depois culto em inglês. E aí esse casal de pastores não fala inglês, mas é um pastor de outra cidade vem e ele prega com a gente, em inglês, com estudantes internacionais. Hum, Foi uma coisa, a gente tinha muito assim, as reuniões de oração semanais, todos os dias a gente lê uns 5, 6 capítulos de Salmos, daí a gente compartilha o que o mais falou com a gente faz pedido de oração. E eu lembro que eu brasileira, né, eu era muito sincera sobre o que eu estava sentindo sempre. E eu acho que eu não tinha percebido tanto que as outras pessoas eram superficiais, até que eu participei de uma outra reunião que a gente tem no meu departamento, no CT, a gente tem um encontro de cristãos. E que eu ouvi uma pessoa sendo muito honesta. Eu falei assim: "Putz, fazia muito tempo que eu não ouvi uma pessoa sendo honesta sobre o que tá causando dor pra ela", né. E eu acho que, então, essa aceitação da vulnerabilidade aqui, se a gente for pensar em processo histórico, a gente passou um pouquinho por isso no Brasil nos últimos anos, né, aos trancos e barrancos, mas várias coisas mudaram nesses últimos anos de aceitação de você falar certos problemas, não sentindo no fardo de ser ótimo o tempo todo. Aqui não, esse processo não tá muito assim ainda, pelo menos na minha percepção, mas minha experiência aqui próxima da igreja ainda é muito curta, eu acho, pra eu poder dar uma visão muito forte. Mas em relação ao cristianismo na Coreia, vamos dizer assim, early, tem um ponto de vista aqui perto de onde eu moro, que se eu parar e olhar, eu consigo contar, só olhando cruzes que estão pra cima, eu consigo contar umas 5 igrejas no país. E se eu passar pelo quarteirão andando, eu vou conseguir contar, tipo, 3 igrejas por quarteirão. Mas quantos negros tem essas igrejas? Né. A Coreia, vamos dizer, ela seria o país mais cristianizado do leste asiático. O Japão praticamente não é cristianizado. A China, a gente tem uma questão complicada ali, mas a Coreia foi o segundo país que mais enviou missionários, no século XX, XIX. Charlie. Então perdeu para os Estados Unidos. Então, você teve ali um movimento cristão muito forte, mas hoje em dia a igreja é uma igreja de gente mais velha e que está passando, infelizmente, por um processo político, social, não tem como comparar, mas, você vê semelhanças com um pouquinho do que a gente viveu no Brasil, né. E essa e aí eu diria que é culpa dos Estados Unidos, é óbvio. Que é essa coisa que a gente importa de você confundir o ativismo político com a sua vida espiritual, né. Então, uma geração toda ficou convencida que você ser um bom cristão é você protestar contra causas políticas. E principalmente pessoas mais velhas, você tem da mesma forma que no Brasil a gente tem alguns mitos, vamos dizer, dessa vida religiosa, política, social, você tem alguns mitos aqui também. Então você tem uma ideia de que eu escuto outros de que tem
uma... Isso eu ouvi no Brasil também, mas aqui eu acho mais absurdo que no Brasil. É uma aceitação do islamismo, uma tendência, tipo, um enviesamento positivo pro islamismo, hein? Eu achava isso quando eu vi isso no Brasil, eu achava, tipo assim, putz, eu não consigo imaginar isso no Brasil, sei lá, esse é um país tão diverso. A Coreia, isso é uma coisa tão difícil que é quase beira um impossível, da forma que eu vejo hoje, mas não é uma coisa que se conversa aqui. Mas por quê? Você vê muitos discursos importados, né? Até do contexto aí, cara. Você achar que seria apagar essa parte não tem problema, então assim, que às vezes a gente entra em termos muito específicos para não compensa tocar, né? Mas eles também estão lidando com a questão bom, a questão do feminismo aqui tá um momento dificílimo, porque a desigualdade de gênero aqui é muito grande. E eu tenho uma das minhas colegas de laboratório, ela estuda a questão de gênero no mercado de trabalho. E ela estava estudando sobre por que que o número de mulheres que desistem da carreira no magistério é muito maior do que o número de homens. E ela vê que muitas mulheres, elas às vezes viram mães, e aí elas saem, quando elas voltam, elas tiram a licença de maternidade que elas têm direito, mas quando elas voltam, elas só se garbas. Perdem oportunidades, né? São vistos pontos negativos. Elas param para ser mães, né? Não tem direito de voltar. Quantas mulheres desistiram de ser mãe para estar aqui? Não é uma coisa assim. Então, e aí essa questão da luta pelos direitos da mulher se torna uma vibe muito extremista, em que as mulheres, para elas conseguirem lutar pelos direitos delas, elas têm que ir muito no extremo contrário do ideal de feminilidade, que é extremamente o mesmo estereótipo que a gente importa, né, dessa coisa meio da mulher dona de casa dos anos 50, a dona de casa tradicional, né? Então, você está vivendo um período bem delicado, e a igreja, ela tipo, nada nessa onda toda aí. Então, você tem um processo que é historicamente muito parecido com o que a gente está vendo no Brasil, mas não deixa de ter suas ressalvas, porque, por exemplo, se a gente pensa no contexto do medo vermelho no Brasil, pô, é totalmente diferente você falar disso no Brasil e falar disso aqui na Coreia, porque aqui a Coreia tem um vizinho comunista de verdade, né? Então, assim, você vai ler essa situação de uma forma extremamente diferente, né? Mas, por outro lado, você vê no governo uma instrumentalização, uma manipulação do povo, usando essas questões difíceis, que é a questão do comunismo, a questão da China, dos problemas com a China e com o Japão. Quando eles querem apelar pro sentimento mais, assim, bruto da população, eles vão para essas pautas. Então, também tem uma manipulação muito grande de um medo vermelho, que apesar de eu falar, né, é diferente aqui, mas também é usado para manipular muita massa, né? Ou de você, enfim, você tem uma milharia de situações que podem ser utilizadas para isso aqui. Mas, e a igreja que hoje em dia, isso quando eu ouço meus pastores falando, eles são pessoas que têm uma visão bem militante, vamos dizer assim, de que tem que participar das coisas, tem que protestar, que é o nosso papel como cristãos, que eu discordo. Mas eles dizem que os pais da geração anterior não ensinaram os filhos a amar Deus. Por isso que você não tem jovens na igreja hoje. Eu não duvido que tem um fundo de verdade, porque a gente sabe como foi a geração, os pais da geração de jovens hoje em dia, né? Mas ao mesmo tempo, eu vejo uma igreja que tem uma dificuldade muito grande a igreja foi envelhecendo, e como teve essa divisão tão grande social, né, de, de gerações, as gerações a luta de gerações da Coreia é um tópico importante, né? Eu tenho 28, meu pai tá com, perdão, pai. Meu pai nasceu em 79, eu nasci em 95, meu pai nasceu em 79, vamos colocar assim. O meu professor orientador é de 72.
E a filha dele, a filha mais velha dele tá preparando pra entrar na universidade agora. Então, pô, meu pai é 2 anos só mais velho que o professor, meu orientador. A filha mais velha dele vai entrar na universidade ano que vem. Então, ela é mais de 10 anos mais nova que eu. E meu professor falou: você é a primeira aluna que eu tenho cujos pais são da minha idade. Então, você vê a geração de pais aqui, maternidade, paternidade, foi muito mais velha. Então, você tem, pô, uma geração, a pessoa da minha idade, os pais são dos anos 50. Qual que é um choque, assim, você tem que, né, um pai que é do fim dos anos 50, começo dos anos 60, e um filho que nasceu na segunda metade dos anos 90. Essa questão de choque geracional entre pais e filhos, eu acho que é um grande ponto que contribui para essa incapacidade de gerações de conversarem e que também, com certeza, contribuiu muito para o fato de os jovens não estarem na igreja hoje. Luísa, tem uma forma de se ler o desenvolvimento histórico da igreja, que é uma forma crítica, engraçada, que a igreja surge em Jerusalém, é estatizada em Roma, ela se torna negócio nos Estados Unidos, que exporta filiais pelo mundo, com a bandeira da evangelização. Me parece que na Coreia do Sul houve essa compra da filial. A gente tem a Igreja do Evangelho Pleno, né, a maior do mundo, o movimento lá que o David Young Cho, Paul Young Cho fizeram. Foi algo gigantesco, mas também me parece que o discurso que veio com a plantação da igreja não convence mais a geração atual. Porque uma coisa é você vender prosperidade aqui no Brasil, onde há necessidade. Outra coisa é para uma sociedade que já tem as necessidades básicas supridas, e não só as básicas, como as avançadas também. Então, me parece que falar sobre Deus vai te abençoar, não, estou de boa, o mercado já me abençoa, a minha carteira já está cheia. Então, me parece que falta a transcendência, né? É uma crise de relacionamento, né? Porque o evangelho é relacionamento, humanidade com Deus. E se as pessoas não valorizam tanto mais o relacionamento, por que que Deus é uma opção melhor do que, sei lá, o chat GPT? Sacou? O que você acha? Olha, eu acho isso, essa questão de mercado dela abençoa o ultracapitalismo, eu acho que é a maior competição que você tem para um Deus que abençoa, né, da prosperidade. Então, sim. Agora, por outro lado, eu vejo que a questão do relacionamento, eu nunca havia pensado por esse lado, mas pensando agora, pode ser uma grande barreira, porque você tem padrões de relacionamento, de intimidade muito diferentes aqui em relação ao que a gente vê, eh, vamos dizer dessa forma. O problema clássico que a gente tem na igreja é da dificuldade de enxergar Deus como pai e como bom ao mesmo tempo. Porque muita gente tem problema com o pai. Eu vejo que aqui, né, você teve uma geração que tinha uma visão de afeto muito diferente, né. Pais estavam muito ocupados trabalhando, eh, e não tinha também uma coisa cultural, já de demonstrar afeto como a gente demonstra, ou seja, dessa forma. Então isso força também ser uma barreira a entender o Deus pessoal como pai, mas ao mesmo tempo, assim, eu não sei se a igreja aqui, vamos dizer, hoje em dia você tem uma coisa que eu vivo aqui, é que a gente vive no Brasil. No Brasil a gente canta muita música traduzida, né, na Coreia também, por exemplo, né. Então você sai de um país para o outro e eu tô cantando a mesma música, eu tô cantando, a essência da adoração em coreano no culto, entendeu? Então, você tem realmente, assim, uma coisa que tenta fazer uma manifestação geral, uma coisa globalizada, né, que a gente vem com essa portanto, de língua inglesa. Mas eu acho que a igreja aqui, ela é muito mais, eu vou usar uma palavra, me perdoe, mas é uma palavra antiquada, muito mais antiquada do que de uma forma bem, não dizendo assim que a igreja tem que se modernizar, não tô falando nesse sentido, mas é uma forma de comunicação que assim, não faz sentido, eu acho, para as pessoas mais jovens, né. Ainda mais quando você está no contexto, religioso, em que você tem
a população cristã da Coreia, a gente tem muito mais outras religiões. O Brasil ele é um país não cristão, né? Tem outros, você tem, pô, primeira vez na minha vida por um templo budista de verdade, que eu vi vários, vi estátua de Buda, conheci pessoas budistas de criação, né? Foi aqui. Ou você tem até algumas pessoas que têm manifestações de xamanismo, né? Porque a religião tradicional coreana você tem isso também. Agora, é, é, é complicado. Ah, eu acho que o Deus Mercado, sim, ele cumpre um papel muito importante, mas eu acho que é também de você não ter sido capaz de uh, explicar para uma geração inteira por que que a mensagem do Evangelho é relevante para eles. Apesar de você ter, né, a coisa dos seus pais, também é relevante para você, mesma coisa que 40 anos de guerra. Agora você tem muita seita, muita seita. E isso é uma seita muito grande, que é a Igreja da Grande Mãe. E eles te abordam muito na rua, assim, é uma coisa engraçadíssima. A primeira vez que eu fui abordada, eu fui dando corda pra ver até que ponto chegava. Mas aí as meninas querendo me mostrar um vídeo, explicando o que que era a Páscoa. E assim, se eu não soubesse o que que era, parecia tudo muito cristão. Mas eles acreditam que tinha uma mulher que ela era uma manifestação de Deus. Eu esqueci agora exatamente os pormenores. Mas é a Igreja da Grande Mãe. E eu ouvi falar dessa Igreja da Grande Mãe antes de vir, e a forma que me foi passada, que essa igreja, ela é um fruto da carência. Agora, o fato de ser uma grande mãe, que me pega, entende? Né? Como que você consegue passar uma heresia tão grande dessa? Né? Qual que é essa diferença entre o pai e a mãe, socialmente falando? Né? Eu já ouvi relatos de missionários da Igreja da Grande Mãe em outros países. A pessoa sendo abordada na rua por pessoas coreanas em outros países falando dessa igreja, sabe? Então, essa eu ouvi como isso, eles têm uma vulnerabilidade grande, aceitas. Então, eu acho que, de certa forma, não, o Deus mercado ele não resolve tudo. As pessoas, elas têm as carências delas, carências afetivas mesmo. Mas, como sempre, o buraco é mais embaixo. Eu realmente vejo que para a maioria dos jovens que eu conheço são jovens que são cristãos na igreja, são jovens que cresceram cristãos. Mas, ao mesmo tempo, eu conheço gente que converteu. Tem um amigo que ele é da Indonésia, ele é estudante aqui internacional, assim como eu, e ele se converteu aqui. A família dele é budista na Indonésia. Ele conheceu Jesus aqui, converteu aqui, começou a igreja, tudo aqui. E eu tenho também amigos que se converteram durante um mestrado aqui na Christchurch mesmo. Estavam tendo muita dificuldade e viram o pôster. Tinha um pôster falando é, vários posters com versículos, né, espalhados pelo campus, mas falando muito de versículos como se alguém tem sede, vem até mim, da água que eu passou colocou esses versículos, assim, né? Ele me leva, me faz deitar em verde espaço, que eu lançamento pelas águas tranquilas, coisas assim. Então, eu conheço estudantes que viram esses posters e estavam tão, assim, esgotados da faculdade que foram, se converteram ali, assim. Então, não é, às vezes, um percentual muito expressivo, mas está acontecendo. O que eu estava pensando aqui é que eles carecem, os jovens da Coreia carecem do que o cristianismo pode oferecer, que é relacionamento, que é um Deus relacional, que é um Deus que quer você próximo e carecem, têm sede disso, mas a forma que é transmitida, a igreja está transmitindo, não está transmitindo na linguagem dos jovens da Coreia. Sim, sim. E eu acho que essa possibilidade, eu não sei se até que ponto ela consegue ser bem comunicada, realmente. E eu vejo muito que a gente ainda tem um movimento muito grande social de você achar que você não precisa de religião mais, né? De que já passou esse tempo. Você não precisa de um Deus, de que
Um deus ele era criado para um outro período e que a gente já superou isso. Mas ao mesmo tempo eu não deixo de dizer que a igreja ela é uma igreja muito velha. O fato de ser uma igreja muito velha que não conseguiu comunicar para os jovens e fazer os jovens. Eu vejo muitos jovens não querendo se associar com o que a igreja representa, né, nesse pensamento das pessoas antigas, né? Até uma coisa que a gente vê no Brasil muitas vezes também, essa coisa de que as pessoas antigas da igreja podem ser muito preconceituosas. Você vê isso também, né? Isso não deixa de existir. Então, tem coisas que são diferentes, tem coisas que são muito parecidas. Eu só quero confessar outra coisa. Vocês falando de K-pop, e a única experiência musical que eu já tive com musical coreano, assim, coreano do Sul, foi o Psy. Gangnam Style, né? Isso! Foi a única experiência Olha, musical que eu já tive, foi o Psy. assim, eu sou uma grande fã de música coreana no geral. Gosto muito não só do K-pop, dos idol groups, mas de vários outros tipos de cantores, de artistas, até as bandas antigas, cantores folk, mais lá dos anos 70, 80. Eu não. As bandas de rock coreano, eu acompanhei muito, assim, de mergulhar mais no processo histórico musical. Mas pensando especificamente no K-pop, eu acho que é muito de. Tem tantos grupos diferentes. Meus pais gostam de K-pop. Tem um grupo que meus pais gostam, que é o Stray Kids. Meu pai gosta do Stray Kids. Mas a minha mãe, ela é muito fã. Ela gosta de vários grupos, ela acompanha tudo. Ela assiste 1 milhão de dramas diferentes. Pra quem não tem tanta inclinação pra ser fã, eu vejo que a diferença maior entre minha mãe e meu pai, a variedade dos grupos é tão grande que você com certeza vai encontrar uma coisa que você gosta. Hoje em dia eu não vou ter no tempo, mas eu fazia no meu Twitter, eu pedia, me manda uma música que você gosta, um artista que você gosta, e eu te indico um grupo ou uma música de K-pop que eu acho que você vai gostar. Então, eu acho que tem sempre alguma coisa, tem alguma coisa pra todo mundo. Ah, gente, ó, eu não tenho espaço de fala normalmente pra falar sobre K-pop. Vou aproveitar, tá? Vou tirar a barriga da miséria agora. Porque olha só, tem uma reclamação. A senhora Hybe, que tá aí gerenciando o BTS, eu tenho uma reclamação, não tô aguentando mais essa ocidentalização, essa estadunidensização que o BTS está fazendo, desde Dynamite, o Permission to Dance, não aguento mais, não aguento mais essa mudança drástica que houve. Eu tenho saudade do Fake Love, tenho saudade do On, das músicas boas, das coreografias top, eu dançar Boy of Love com minha filha, eu tenho saudade dessa época top, onde a galera fazia rap, tinha uns clipes bregas, eu gosto disso, e não tem mais isso, essa parte rock, rap, o rap line hoje, não, você pega a Butter, Butter tem 4 linhas de verso de rap e acabou. Não aguento mais essa parte. Eu tô indignado. Minha filha já dropou o BTS, foi para outras veredas e eu fiquei sozinho como Army. Pronto, botei para fora essa angústia que estava aqui dentro e agora tô tranquilo. Foi mais Então, legal. assim, eu ecoo muito seu sentimento. Passei por isso também, senti muito isso. Mas tem muito pra gente falar. Como a minha pesquisa tá na área de K-pop fandom, focado no BTS, né? Então tem muita coisa por trás desse processo. Mas eu sinto muita falta do BTS antiga. Minha parte favorita do BTS é lá 2014, 15, 16 deles. Já tá muito distante no tempo histórico. E eu gosto muito mais dessas fases deles antigas, assim. Mas você vê os movimentos da história, né? A gente queria que as coisas ficassem como são sempre. Mas que bom que a gente tem internet, a gente consegue voltar em coisas antigas. Eu costumo gostar dos grupos que são muito populares no Japão, porque eu acho que a estética que apela pro J-pop, pro fãs de J-pop, é uma estética que me interessa. Então, o Seventeen, por exemplo, é um grupo muito popular no Japão, eu gosto muito.
Eles têm uma estética muito mais colorida e brilhante, vamos dizer assim. E é um grupo enorme, tem 13 membros, né. O NCT também tá com 23 membros nesse momento. É outro grupo que eu gosto muito, muito, muito. Mas tem os girl groups também, e eu sou muito, muito fã de música de girl group, porque geralmente é uma música muito brilhante e ecoa um pouco como se fosse música que você ouviria, sei lá, na abertura de Sailor Moon, sabe. Eu gosto muito dessa vibe. Então, eu gosto muito mais do K-pop, que busca se adaptar. O segundo maior mercado deles é o Japão, né, além do mercado doméstico, vamos dizer assim, o mercado. Então, um K-pop que quer atrair fãs japoneses é o que eu mais gosto. Então, eu acho que quando a coisa puxa muito pra atrair fãs ocidentais, aí eu já não gosto muito, então eu ecoo o seu sentimento. A gente percebe que tem umas canções que são feitas exclusivamente em japonês, né? O BTS tem o Stay Gold. Stay Gold eu canto todinha com minha filha. Film Out, minha filha canta igualzinho. É, Então, e a gente está mais acostumado com essa estética japonesa porque a gente veio dos animes. Então, abertura e encerramento a gente decorava. Todas as do Naruto eu sei, abertura e encerramento, One Piece também, enfim, enfim, a gente está acostumado com isso. Eu gosto muito, né? O Kimetsu no Yaiba mesmo, a abertura Gurenge com a Lisa, eu acho maravilhosa a sonoridade. O J-Rock como um todo é uma coisa que eu consumo e ouço. Então, quando há um diálogo, né, do K-pop com o J, é bem legal. Mas, enfim, a gente, na verdade, seria muito legal ter um Ovelhas específico só sobre BTS, que é uma coisa que eu gosto muito, para falar sobre as letras, né? Que falar aqui do... Enfim, enfim, Me senão chama. vamos caminhar para o final. Senão a gente... Tem que convidar sua filha. E minha filha vai participar. Minha filha vai participar. Isso. Pronto. Vamos chegar para o final. Luísa, muito obrigado pela sua participação. Você podia, se você quiser, ficar à vontade para deixar uma mensagem final para quem passou esses. É só 1h40 que a gente cortando vai ficar em 50 minutos, mas não. Deixa uma mensagem para o pessoal que ficou aqui ouvindo e pode se despedir. Bem, quando o Round Six ficou muito popular, eu lembro que foi uma fase muito surreal, assim, porque de repente pessoas que eu nunca imaginei que iam querer saber de Coreia estavam mandando mensagem pedindo: "Ah, me ensina a cantar uma da Batatinha Frita 1, 2, 3 em coreano". E foi uma fase muito surreal, do bom e do ruim também. É de ver como muita gente, mesmo estando no Brasil, que é um país que não tinha tem tanta diversidade, parece que faz questão de se manter fechada para coisas novas. Eu acho que o mundo é muito grande e com tudo que eu achava que eu sabia da Coreia antes de vir pra cá, depois que eu vi tudo que eu descobri que eu não sabia, que eu ainda tô descobrindo, eu fico maravilhada com não só a grandeza de Deus, mas também a paciência que ele tem de lidar com tantos problemas diferentes que as pessoas conseguem ter, né. Então, não se essa é a beleza, eu acho, da tecnologia, né, que a gente poder, pô, ter essa conversa com 12 horas de diferença, meu dia tá começando, de vocês tá acabando. Eh, não se mantenham fechados, né, aproveitem que a gente tá vivendo esse tempo e vamos usar esse tempo que ele tem de melhor para oferecer. E uma outra coisa que eu gostaria de falar, eu era professora de línguas antes, e o fato de eu me dedicar a línguas foi o que permitiu que eu viesse. Nunca é tarde para você começar, tá bom? Você tá ainda achando que: "Ah, tô muito velho pra aprender inglês", ou qualquer coisa que seja coreano, sei lá. Minha mãe tem 62 anos, tá aprendendo coreano. Então, day one, hello, tá aprendendo coreano, então, não é tarde pra começar e se abrir pra esse mundo novo de possibilidades. Já tá aí. Eu achei super interessante saber mais sobre a Coreia e as curiosidades, principalmente na área do BTS, que eu não conheço. Eu acho que, como todos os ouvintes que eu representei aqui, eu representei os ouvintes que não assistem dorama e que não escutam K-pop. Então é isso. Eu gostei e eu tenho certeza que vocês vão gostar também.
Muito obrigado, ouvinte. Até o mês que vem com mais um episódio do Ovelhas Elétricas. Obrigado, Luísa. Obrigado, Thaís. Foi um prazer gravar com vocês. Tchau, tchau.